Economia que importa. Nova Manhã. 6h39, Marcela Cavallucci já está conosco, ela que é economista da Lifetime Asset. Hoje vamos falar de inflação. Bom dia, Marcela, bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia, é um prazer falar com você, bom dia a todos os ouvintes. E eu vou dar meu palpite também, eu também tô achando que o Palmeiras leva essa hoje, hein? Ih, olha aí, Tebas, olha só, vamos ver, hein? Vamos ver. Ó, tamo juntas. Arrasou, Marcela, adorei esse otimismo matinal aqui. Muito bem. Marcela, a gente finalizou 2024 com a inflação estourando aí o teto da meta estipulada. 2025 começou com muita preocupação e incertezas na economia. E o Copom, na sua ata aí da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, disse que os preços vão continuar subindo no médio prazo. É isso mesmo, Marcela? Traz uma notícia pra gente boa, vai? Bom, tem várias notícias boas, mas infelizmente elas não vêm do lado da inflação. O que a gente tem durante esse ano de expectativa, do lado de notícia boa, é a questão da atividade econômica. A gente deve ter um PIB crescendo em 2025 num patamar bem relevante, ali perto de 2%. Isso é muito bom, porque o Brasil vem crescendo desde o final da pandemia. Agora, isso tem consequências do lado da inflação. Toda vez que a gente tem uma pressão de demanda, que é como os economistas chamam, quando a gente tem uma atividade econômica muito forte, a gente acaba tendo um reflexo sobre a inflação. Isso é algo que a gente já estava vendo em 2024. Em 2024, boa parte da inflação que ficou acima da meta de 3%, com uma banda ali que chegava até 4,5%, a inflação ficou em 4,83%, principalmente puxada pelo setor de serviços, que justamente é aquele setor que recebe o impacto da atividade econômica mais forte. Isso gera aumento do preço de salários, e aí, no final das contas, tem aumento de preços, por exemplo, de manicure, cabeleireiro, enfim, toda essa parte de serviços pessoais. Isso foi o que aconteceu em 2024. Para 2025, o que a gente tem é uma expectativa de que a inflação continue elevada, mas com uma composição diferente. A gente continua ainda com pressão dos preços de serviços, justamente porque eu falei no começo, a boa notícia da atividade econômica, que segue bastante forte ao longo desse ano, mesmo que com alguma desaceleração. Agora a gente ganha como complemento, né, dessa inflação, a inflação dos alimentos. Isso tem tomado noticiário ultimamente, a gente sente no bolso, a gente que vai no supermercado toda semana sabe o quanto isso está pesando sobre o orçamento do brasileiro. E por que isso está acontecendo? Por conta da taxa de câmbio. O dólar, no final do ano passado, chegou a 6,30. Agora ele acomodou um pouco, está ali no patamar de 5,80, mas ainda assim bem maior do que estava na metade do ano passado. Parece que faz muito tempo, mas ali por agosto do ano passado o dólar estava perto de 5,50. Ou seja, existe uma variação para cima dos produtos importados. E a gente tem muito de alimentação, de alimentos, que é cotado em dólar. E por isso que a gente acaba tendo essa composição diferente da inflação ao longo desse ano, tanto de preço de serviços quanto de preço de alimentação. E para agora, o ano que a gente já está sentindo esses dois fatores, e agora para o ano que começa, a gente pode ter algumas outras elevações de preço. Por exemplo, de preço de vestuário e de remédio, que também tem a cotação dolarizada. Muita gente acha, né, que o dólar mais alto ou mais baixo acaba impactando só quem tem viagem marcada para o exterior, só para quem vai para a Disney, mas isso não é verdade. Quase 30% da cesta do brasileiro tem em alguma medida a relação com o dólar, seja porque é um produto importado, seja porque é um produto cotado em dólar, seja porque é um produto cujo insumo, né, alguma parte da cadeia tem um produto importado. Então a gente ainda deve conviver com isso durante algum período. Agora, como você falou, o Banco Central tem feito o trabalho dele, né? O Banco Central tem como mandato, como objetivo,
cuidar pela estabilidade monetária, e ele tem feito isso. É verdade que alta de juros ninguém gosta, mas o custo de inflação fora de controle é muito maior do que o custo de ter a taxa Selic ali perto de 13%. Marcela, a inflação só não está tão perto da gente quanto os aviões que estão passando aí, sobrevoando pertinho de você aí em São Paulo, viu? Mas me diz uma coisa, de Congonhas, imagino, a gente consegue perceber, mas consegue te ouvir muito bem também. Marcela, o que esse início do governo Trump pode trazer também de reflexos aqui para a nossa inflação no Brasil? A gente pode ter uma questão do Trump, pode impactar a inflação de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, quando o Trump faz as medidas dele de taxação, a gente não sabe como é que vai ficar, mas ele tem falado que vai tarifar produtos importados e ele tem feito deportação de imigrantes. Essas duas medidas são medidas inflacionárias. Os produtos importados nos Estados Unidos ficam mais caros e quando ele faz a deportação dos imigrantes, pode ter escassez de força de trabalho que gera inflação de salários por lá. Se a gente tiver inflação mais alta nos Estados Unidos, tudo que a gente compra dos Estados Unidos, o nosso telefone que a gente compra por lá, muita gente compra eletrodomésticos dos Estados Unidos, enfim, isso acaba ficando mais caro. Então tem essa primeira questão. A segunda questão é que quando o Trump faz ameaças de discurso protecionista e também ameaças em relação a conflitos geopolíticos, existe o que a gente chama de fuga para a segurança. O mundo todo acaba investindo nos Estados Unidos, que ainda é o país mais seguro. Então, quando tem discurso ali de briga tarifária, briga diplomática entre os países, existe uma demanda maior pelo dólar americano, porque os investidores querem fugir da volatilidade, e se o dólar americano fica mais valorizado, o nosso real fica mais desvalorizado. Então, isso também pode ter impacto na taxa de câmbio, que já está alta, né? A gente sabe que o real por dólar já está num patamar elevado, mas aí ele pode, inclusive, voltar ali para aquele patamar de R$6 por dólar. E isso acaba também pegando na nossa inflação. Então, também a questão externa pode fazer uma diferença importante na inflação do consumidor brasileiro. Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset, nos trazendo as informações sobre a inflação em 2025. Marcela, muito obrigado, uma excelente quinta-feira para você. Boa quinta-feira para todos vocês e para os ouvintes também. 6h46.